Salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Melo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui no GravaCast. Lembra de seguir a gente lá no Instagram, @GravaCastOficial, no YouTube, GravaCast10 e divulga para geral, compartilha para todos os seus amigos e familiares, que eu tenho certeza que os convidados que nós trazemos aqui para serem entrevistados são de primeira e conteúdos assim incríveis que você com certeza vai gostar bastante. Lembrando que todo este conteúdo que é produzido é feito na JW Studio 1. Tudo que você precisa, certo, para marketing digital, a gente fornece para você. Segue lá no Instagram, @JW Studio 1. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a hipnose, e a gente trouxe um especialista para conversar com a gente, que é o Cleiton Coelho. Cleiton Coelho, seja muito bem-vindo, ele é hipnólogo e vai bater um papo com a gente. Eu que agradeço aqui a presença, fico feliz de falar sobre hipnose, sobre a hipnoterapia, sobre transtornos emocionais, sobre transtornos imaginários que vivem aí na cultura do brasileiro, da população, e muita gente não sabe de onde é que vem isso, como que trata, será que funciona a hipnose em terapias online, será que funciona a hipnose no presencial, como que é, não é? Isso é muito comum. E hoje a gente vai poder tirar um pouco desses mitos, né? Derrubar esses mitos e aprender um pouco tecnicamente sobre o que é hipnose. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, né? O que é hipnose e como que ela funciona dentro do nosso cérebro? Perfeito, perfeito. Existem vários estudos sobre a hipnose, tá? As neurociências comprovam a hipnose hoje em dia. Hoje, a hipnose já é reconhecida pelos conselhos nacionais de medicina, odontologia, psicologia e vários outros conselhos também. A hipnose, existem vários autores que explicam a hipnose de maneiras diferentes, cada um. Fala que a hipnose é foco, outro fala que a hipnose é foco com concentração. A hipnose é um estado natural da nossa mente. Você entra nesse estado natural todos os dias, diariamente, né? Mas não percebe. Quando você está assistindo um filme, de repente você leva um susto. Quando você está na sala de casa, de repente vem uma memória que te deixou triste e que você ficou para baixo. Isso é hipnose. Quando você volta para casa porque percebe que esqueceu alguma coisa, e quando entra dentro de casa para procurar aquilo que você esqueceu, você se dá conta que esqueceu do que você estava procurando. Você, mas rapaz, eu perdi. Você já foi atrás, chegou lá e esqueceu do que estava procurando. Eu esqueci minha carteira, eu vim aqui para pegar o que mesmo? E procura. Caramba, o que é que eu estava procurando? Isso é hipnose, chamada de quebra de padrão do pensamento. Quem sofre com ansiedade tem muitas quebras de padrão no pensamento. É um abalo, é como se fosse uma síndrome do pensamento acelerado, onde uma coisa não se conecta com outra e conecta com outra, e quando você se percebe, você já entrou nesse loop, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Você só pode ser hipnotizado de duas maneiras. Qual a diferença da hipnose para auto-hipnose? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Você só pode ser hipnotizado por duas pessoas, você e você mesmo. Olha só. Quando você permite que outra pessoa o faça, ou quando você o faz, através de seus pensamentos. Então, os pensamentos, eles podem nos controlar de tal forma que a gente fique hipnotizado. Exatamente. Isso é hipnose, sabe? O que não é hipnose? Fica mais fácil de entender a hipnose quando você entende o que não é. O que não é hipnose? Uma pessoa dominando a sua mente. Uma luta de mentes, entre mentes, sabe? O hipnólogo não é aquele cara que vai controlar a tua mente e dizer o que você vai fazer ou não fazer. Isso aí eu acredito que a gente pode falar mais sobre isso. Vai debater um pouquinho sobre isso. Perfeito. E que são mitos, né? Na realidade, mitos, que a gente vai comentar mais à frente, que as pessoas têm. Por exemplo,
eu falei, vou entrevistar um hipnólogo, né? É. E a minha tia, né, ela falou, olha, ele vai te hipnotizar. Eu disse, olha, a gente vai quebrar os tabus neste podcast. Que o principal objetivo é quebrar tabus e mostrar para as pessoas que estão em casa Sim. o quão é importante a hipnose e o quão ela pode te ajudar. Exato. A segunda pergunta tem a ver justamente com essas questões de transtornos emocionais, né? Hoje em dia, você falou aí sobre a síndrome do pensamento acelerado, Sim. né? E a gente percebe que as pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, estão muito ansiosas. A hipnose, ela serve para não apenas ansiedade, mas para qualquer transtorno psicológico? Para qualquer transtorno emocional. Sim. Emocional ou imaginário. Cleiton, mas como assim um transtorno imaginário? Quando você não conduz a sua imaginação, quando você não sabe como fazer isso, ela acaba gerando vários transtornos emocionais, sabe? Quando criança, eu acredito o seguinte, se a sua criança ela é cuidada para aprender sobre as emoções, o meu chaveiro estava aqui, mas se você ver o meu chaveiro do carro, é uma ansiedade, é o desenho da ansiedade. Ansiedade, né? E eu explico para minha filha, eu tenho uma filhinha de 4 anos, onde eu explico para ela as emoções que ela está tendo. Ela tem 4 anos de idade. Quem tem filho de 3 a 5 anos de idade, sabe o que eu estou falando. Quando você sai com a criança, você vai para o restaurante, ela quer estar no parquinho. Quando ela vai para o parquinho, ela quer estar brincando com outras crianças. Quando ela está brincando com outras crianças, ela quer brincar de uma outra brincadeira. Quando ela quer brincar de outra brincadeira, ela quer estar na piscina e isso ela não consegue se fazer presente. A mesma coisa acontece com o ansioso. Sim. Adulto. Esse cara de 35 anos, essa mulher de 42 anos, bem sucedida, bem resolvida, mas não consegue se fazer presente na vida dela. Isso é auto-hipnose, sabe? Isso é auto-hipnose. E as pessoas não percebem, porque geram várias emoções, vários gatilhos lá que estão gerados numa instância da nossa mente chamada de subconsciente. Sim. É lá onde fica tudo, sabe? E falando sobre o subconsciente, né? E aí é importante, né, a gente comentar dentro dessa questão que a hipnose ela pode tratar problemas emocionais, o subconsciente. Ele é onde está armazenado toda a nossa história, todas as informações que a gente tem. E assim, nesse trabalho que vocês fazem, vocês acessam o subconsciente justamente para tirar essas informações ou para dar sugestões? Imagina o seguinte. Imagina que o teu subconsciente ele está agregado com várias programações, que podem ser desejadas ou indesejadas. Sim. Qual a diferença de programação desejada e indesejada? A programação desejada te dá ação, te dá ações que te levam aonde você quer chegar. As indesejadas não, ela te incomoda. Então imagina aquela mulher que costuma dizer que tem o dedo podre para encontrar novos relacionamentos. Sim. Imagina essa mulher que todo relacionamento que ela chega, ela se percebe, sabe, em padrões comportamentais repetitivos. Isso. Ela sai de um relacionamento, vai para outro e ela sempre termina e ela se sente mal com isso e ela fala para todo mundo que não está bem e vem aquela ansiedade. Isso é uma programação indesejada. Ela não queria fazer isso, mas ela acaba fazendo. Eu costumo dizer que a programação indesejada, sabe, quando a hipnoterapia começa a atuar, ela não tira aquela programação indesejada. Muita gente fala, mas como assim? Eu vou fazer uma terapia para não tirar o meu problema? Muito pelo contrário. Isso. Eu geralmente faço essa pergunta aqui. Ó. Você chupa chupeta? A pessoa, pô, tá de sacanagem? Eu chupo chupeta. Não chupo chupeta. Ninguém chupa chupeta. Pô, 30 anos, 40 anos, não chupa chupeta. Aí eu falo, não, você chupa chupeta? Não, não chupa. Não faz sentido, não é? Faz. Fazer essa pergunta não faz sentido. Na atual conjectura, não, né? Não faz sentido. Aí eu pergunto, mas quando você era criança, você lembra que você chupava chupeta? Ela vai dizer, sim, chupava chupeta quando era criança. Perfeito. O que é que tem a ver chupar chupeta com isso aqui que eu estou passando? Quando você tinha primeira infância, chupava chupeta, você tinha uma programação onde sentia a necessidade de chupar chupeta. Apesar que você não tinha necessidade de chupar chupeta até que foi apresentada a chupeta a você. Perfeito. Independente disso, você tinha essa programação quando criança. Sim. Hoje, você lembra dessa programação? Alguém chegou e tirou a programação? Não. Com o tempo, você vai perdendo a necessidade daquilo. Opa, então como é que funciona a hipnoterapia? Funciona dessa maneira.
eu vou criar uma nova programação. Hoje você tem uma outra programação, que quando olha para a programação antiga, não faz sentido algum. Sim. Faz de conta que a programação antiga é essa caneta. Ela é fina, ela não é tão robusta. Sim. Tá? Ela é fina, não é tão robusta. Aqui você chupava a chupeta. Hoje você tem 45 anos, 50 anos com essa programação agora. Forte, ela capta mais coisas e resistente. Logo, quando essa programação não faz mais sentido para você, a hipnoterapia cria uma nova mais forte, onde ela vai olhar para essa aqui e vai dizer, nossa, eu chupava chupeta, que bobagem. Não faz sentido estar falando sobre chupeta. Sim. Então, o que é que eu faço? Eu vou esquecendo essa programação e essa aqui vai se tornando forte. Vai chegar um tempo no qual eu vou precisar de uma outra programação. Maior, né? Essas programações eu chamo de programação congruente. Ela é congruente com o que você quer. Então você vai criando novas programações. Sim. E aí são sugestões dentro que são sugeridos ao subconsciente para se criar essas novas programações. Essa é uma pergunta muito inteligente. Isso é de quem conhece hipnose. Porque na hipnose você vê sugestões. Pessoas dando sugestões geralmente vêm da hipnose clássica. Sim. A hipnose clássica, você percebe muita sugestão. A partir de agora você está com as mãos coladas. O cara tá lá com a mão colada. Eu faço muito isso no meu Instagram. Tem um monte de vídeo falando sobre isso no Instagram. Você deve o arroba? É o cleitoncoelho.terapeuta. Vídeos assim sensacionais, que você vai ficar impressionado. Eu colocava plaquinha, sabe? Eu colocava umas plaquinhas e colocava assim, hipnose de graça. Eu ia para o centro de Recife, e começava a aparecer um monte de gente e a gente saía hipnotizando. Eu juntava alguns amigos hipnólogos, alguns alunos também da hipnose. A gente levava esse pessoal para lá e a gente fazia hipnose na rua. É bem interessante. Mas isso para divulgar a hipnose. Quem quiser ver, arroba Cleiton Coelho. Cleitoncoelho.terapeuta. Cleitoncoelho.terapeuta. Cleiton com K. K-L-E-I-T-O-N. Então o que é que acontece? As pessoas confundem muito quando você fala eram sugestões, são sugestões. Isso. Se eu te der uma sugestão agora, fica de pé, você fica de pé. Senta, você senta. Cola as mãos, você cola. Mas isso não é terapia. Isso não vai ajudar em nada uma pessoa. Sim. Sabe? É terapêutico. Te relaxa. Entrar num trânsito hipnótico te faz muito bem, te relaxa. Isso. Mas não é terapia. A terapia acontece depois do estado hipnótico. A hipnose é uma ferramenta, como se fosse um transporte que me leva ao subconsciente, me faz encontrar essas programações indesejadas e lá é iniciado a terapia. Cleito, o que é que me impede de acessar essas emoções indesejadas? Sim. A razão. O racional. É aquela ideia, né? Não vai dar certo, hipnose não existe, isso não funciona. Tarará. Você se permitindo, você vai acessando. Os ditos bloqueios, né? Exato. Bloqueios. E esses bloqueios são feitos pela razão. Pela razão. Sabe? São criados pela razão. Então você começa a questionar tudo. Tem algumas pessoas que dizem, eu me permito, mas eu não consigo. Sim. Eu me permito, mas não consigo. Existe um padrão de pensamentos. E esses padrões de pensamentos podem não te deixar a permitir. Eu hipnotizo pessoas em menos de segundos. Tem pessoas que eu já olho e já digo, esse aí está hipnotizado. Vai levar. Tem vídeos meus? Tem no Instagram. Tem até um vídeo no Instagram que o rapaz está filmando um colega meu. Sim. E quando ele está filmando esse colega meu, eu comento com o outro colega, eu digo, olha, aquele cara que está filmando o nosso colega já está hipnotizado. Já. E eu chego por trás dele e dou uma sugestão e ele cai relaxado. Que é uma outra dúvida que o pessoal pensa. Quando você está em transe, você perde a consciência. Isso. Não tem nada a ver. Você está hipnotizado e você está em plena consciência. Transe hipnótico é como se fosse um estado REM equivalente àquele estado de sonolência e de relaxamento. Mas você precisa estar escutando, caso na hipnose clínica, você precisa estar escutando o hipnoterapeuta, sabe? Para que você consiga seguir com as sugestões. Depois das sugestões dadas, é que se inicia a terapia. Isso. Não é simplesmente, vou estalar o dedo e agora você não tem mais depressão. Vou instalar o dedo e você não tem mais ansiedade. Até porque, se a gente parar para pensar, a pessoa para desenvolver uma depressão foram anos.
ela não desenvolveu depressão da noite para o dia. A ansiedade também não foi desenvolvida da noite para o dia. Foi algo, esse gatilho que foi guardadinho lá no subconsciente. É um acúmulo de questões que vão gerando uma programação forte e indesejada, no qual eu chego com a hipnoterapia e crio uma muito maior e desejada, no qual ela vai olhar para aquela programação e falar, nossa, eu ficava travando de frente às câmeras, que bobagem. Eu travava, eu começava a tremer as mãos quando entrava no trabalho. Que bobagem, sabe? A pessoa que vem com uma nova programação, ela vai olhar para a programação antiga e vai dizer, nossa, eu era assim, que bobagem, cara. Como eu era assim, sabe? E isso vão criando novas ramificações neurais. A mente vai começando a perceber as coisas de maneira diferente. Você se sente mais relaxado e não se cobra tanto. Mas precisa passar por um processo terapêutico para você absorver isso e criar essa programação desejada. E colocar novas programações. Exatamente. Né? Mas é importante frisar que é com o tempo, né? Com o tempo, nada mais que o tempo vai poder mudar esse cenário. Eu vou além agora. Tem pessoas que assimilam de uma maneira muito rápida. Tem um depoimento de um empresário do meu Instagram, no qual ele chegou lá, não é com todo mundo, tá? E é bom falar aqui que existem muitos terapeutas hoje em dia que promete em uma só sessão mudar a vida da pessoa. Você é completamente diferente. Tem pessoas que uma sessão, sim, mas tem outras que não, que precisam de um processo terapêutico. É isso. Cada um no seu processo individual, né? No caso desse empresário, ele me procurou e queria passar por uma experiência. Eu digo, tudo bem. Aí eu falei para ele, olha, no seu caso, ele tinha um problema com ambientes fechados, sabe? Ele começava a entrar em pânico. Sim. E no local onde eu atendia até então, era muito pequeno. E não tinha janelas. Fechado. Fechado, totalmente fechado. Ele abriu a porta, fechou e olhou assim e fez... Pô, mano, você tá de sacanagem comigo, meu? Primeiro teste. Olha minha mão como já tá. Eu digo, relaxa, senta aqui do meu lado que vai dar tudo certo. Então ele sentou do meu lado, a gente começou a fazer alguns exercícios com ele, e ele me deu um depoimento. No caso desse cidadão, em uma só sessão, resolveu a fobia dele de ambientes fechados. Nesse caso, como eu já atendi outras pessoas que precisou passar por um processo. Vai depender de pessoa para pessoa, sabe? Como o subconsciente dele está acostumado a assimilar a informação, os exercícios, então vai depender de cada pessoa. O que diferencia a hipnose, certo? A hipnose clínica das outras terapias? Que a gente conhece que existem vários tipos de terapias comportamentais, dentre outras. Sim. Mas o que diferencia a hipnose delas? A hipnose é uma prática integrativa. Tá? Hoje ela é associada a várias outras terapias. Tá? Eu sou um terapeuta, psicoterapeuta, que utiliza a hipnose para acessar essas questões. O psiquiatra, ele vai tratar a química do teu cérebro. Ele vai testar algumas drogas e entender como que está funcionando. Alguns psiquiatras são terapeutas também. O psicólogo, ele vai trabalhar a livre associação. Vai te fazer entender de forma racional. Existem outras atividades. Todos esses profissionais são essenciais para a sua área. Sim. O neurologista vai trabalhar a questão física da sua mente, do seu cérebro, e o hipnoterapeuta vai trabalhar as questões emocionais, tá? E de pensamentos. Como que estão o abalo dos seus pensamentos? Como estão as suas emoções, sabe? Até que momento as suas emoções estão interferindo você no seu trabalho, no seu relacionamento, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Sim. Sabe? Como está sendo a relação com sua mãe em casa. Todas essas emoções embutidas aí dentro de você podem ser trabalhadas com a hipnoterapia ou hipnose clínica ou hipnólogo. O hipnólogo é aquele que estuda a hipnose. Tá? O hipnotista é aquele que hipnotiza o outro. O hipnoterapeuta é aquele terapeuta que utiliza a hipnose para tratar questões emocionais e imaginárias. Sim. E aí, dentro desse contexto, o diferencial, né? O psicólogo, ele vai tratar, como você mesmo falou, através da razão. Perfeito. Né? E tem resultado. Sim. Mas essa diferença de poder, como a gente já comentou aqui, colocar novos padrões no subconsciente, isso diferencia
a hipnose das outras terapias, né? Sim, eu costumo dizer que é um tiro de canhão no subconsciente. Tá? Eu acesso. Quando eu chego lá no subconsciente, eu encontro várias demandas emocionais. Sim. A gente chama de personas. Tá? Eu encontro várias personas subconscientes emocionais. Cleiton, como que seriam essas personas? Tem uma persona lá que é o Cleiton, de 5 anos de idade, que descobriu que ele tinha um problema muito sério de infância, que falaram alguma coisa e ele não gostou, que chamou ele de burro. Sim. Eu vou trazer um exemplo meu. Até os 14 anos de idade eu acreditava que eu era burro, que eu não conseguia aprender nada. Eu acreditava, era uma crença, sabe? Depois eu entrei para o judô, conheci o meu professor, e toda vez que tinha exame de faixa lá na academia, eu não ia porque eu acreditava que eu ia perder, que eu não ia passar no exame de faixa, e eu ficava com vergonha. Meu professor percebeu isso, ele disse, cara, relaxa. Eu falei, professor, eu não consigo decorar os nomes dos golpes, é tudo japonês, não dá para decorar. Ele, não, olha, vá treinando, não se preocupe com isso, vá com calma. E eu fui seguindo no judô. Depois de um certo tempo, eu comecei a estudar, fiz faculdade de Direito, hoje eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, fiz judô por 16 anos, e depois com o tempo, eu fui percebendo que tudo era crença. Sim. Geralmente nas palestras que eu vou, eu faço a seguinte pergunta. Tenta lembrar de alguma coisa que você não acredita, que fez alguma diferença na tua vida. Eu vou fazer essa pergunta para você agora. Tenta lembrar de alguma coisa que fez alguma diferença na tua vida, mas que você não acredita nela. Positivo ou negativo? Os dois? Tanto faz. Tanto faz. Tem que ter feito diferença na tua vida. Tanto pro lado negativo quanto pro positivo, né? Tanto faz. São muitas questões que com certeza influenciaram. Me traz uma. Bom, tem que ter feito diferença na sua vida, mas que você não acredita. No contexto anterior ou no atual? Tanto faz. Tanto faz, né? Bom, no contexto atual, quando eu olho para o passado, mesma coisa de você. Tinha essa dificuldade de aceitar que eu era capaz, que eu era inteligente, porque foi colocado no meu subconsciente que eu não era, que era burro, que nunca ia aprender nada e que a minha vida ia se resumir a determinado fator ali para sempre. Mas aí foi essa mudança de chave que hoje eu visualizo que isso aí me impediu por muito tempo de alcançar objetivos, metas, mas que hoje já não me afeta mais. Mas acompanha comigo. Naquela época você acreditava que não era capaz. Sim. Então não vale. Porque tem que ser alguma coisa que você não acredita. Não acredita? Sim. Eu faço essa pergunta, as pessoas vão procurar. Peraí, que pergunta complicada. Por quê? Tenta lembrar de algo que você não acredita. Eu não acredito. No seu caso, quando é adolescente, que era igual ao meu, eu acreditava que eu não era capaz. Sim. Entendeu? Entendi. Mas algo que eu não acredito. Será que tem alguma coisa que eu não acredito que pode fazer alguma diferença na minha vida? A resposta é não. Porque você é exatamente aquilo que você acredita. Isso. Todas as suas ações, tudo que você faz na vida, vem daquilo do que você acredita. Todos os teus resultados vêm daquilo que você acredita. A pergunta principal é, o que eu acredito é congruente com o que eu quero? Se não for congruente com o que eu quero, tá na hora de parar, pensar e dizer, pô, tem alguma coisa errada no que eu acredito, cara. Sabe? É aquilo, né? Uma análise perfeita, né? E aí a gente para pensar agora no seguinte, o que pode realmente mudar para positivo ou para negativo é o que eu acredito. É o que você acredita. Isso. Independente do que é positivo ou negativo, é subjetivo. O que é positivo para você pode ser negativo para mim e vice-versa, sabe? Então, o que eu acredito vai influenciar na minha vida. Sim. Vai influenciar na minha vida. A gente, antes de começar, a gente falou um pouco sobre política. Mas tem gente que acredita dessa maneira, que acredita daquela... De qualquer forma, o que você acredita vai levar a tua decisão, vai criar uma estrutura, uma realidade. Vai te impedir ou vai te ajudar, né? Exatamente. Quando eu adentro no subconsciente e vejo uma emoção indesejada, eu percebo, imagina a mulher que terminou um relacionamento. Uma mulher ou um homem, tanto faz.
Aí vem aquela abstinência por relacionamento. Depois dos 3 primeiros meses, depois do término de um relacionamento, é complicado, sabe? Sai à procura, né? A pessoa vai sair, não sabe o que faz, e fica naquele padrão de sempre estar repetindo a mesma coisa e tal. Então imagina essa pessoa que entra nesse looping e de repente ele acredita que ele precisa beijar na boca, ele precisa beber. Tem gente que acredita que só fica feliz se tomar uma cervejinha. Isso. Ah, eu só sou feliz se eu tomar uma. Ele começa a condicionar a felicidade dele para coisas, né? Para coisas, Isso. sabe? Não dele. Ele não consegue encontrar a felicidade no olhar da filha quando pula na piscina e começa a se divertir. Sim. Ele não consegue direcionar a felicidade dele num bom papo. Não consegue. Não consegue, sabe? Então eu só fico feliz quando estou bebendo. Quando eu não estou bebendo, eu sou triste. Logo, ele criou uma crença e essa crença impede ele de relacionar, de ele fazer outras coisas. E por aí vai. Crença é tudo. Eu queria... O papo tá muito bom e vai ter mais perguntas. Com certeza que você que está em casa vai poder tirar suas dúvidas. Mas eu quero agora mandar um alô muito especial para Rose Modas. Hoje eu estou vestido aqui, bem ultrajado, com essa camisa linda, maravilhosa, que foi a Rose Modas que proporcionou tudo, tá, para moda masculina, feminina, infantil, ou seja, para a família de uma forma geral você vai encontrar na Rose Modas. E olha só, um preço que cabe no seu bolso, aquele precinho que cabe no seu bolso. E você pode encontrar a Rose Modas na Avenida Dom Bonifácio Jansen, 852, Alto do Monte, Olinda. Ou você também pode entrar através do WhatsApp e fazer o seu pedido. Telefone 81 9 95 35 92 33. Rose Modas é o melhor para o vestuário masculino, feminino, infantil, família de uma forma geral. Vai lá e diz que veio pelo GravaCast que você vai ter aquele desconto super especial. Beleza? Voltando aqui com a questão de hipnose, né? E esse trabalho que tem na mente. Hoje, a gente comentou lá atrás que as pessoas estão mais ansiosas. Sim. Né? O mundo hoje é mais ansioso. As pessoas querem resolver as coisas de forma rápida. Mas também existem pessoas que vivem no passado. Sim. Que aí são justamente esses gatilhos, né? Essas programações que estão lá salvas no subconsciente do passado, vivem remoendo esse passado nunca sai da cabeça dessa pessoa, a pessoa vive lá, o presente nem existe, e o futuro só Deus sabe se vai existir, porque Sim. O passado é o que mais acaba incomodando essa pessoa e ela vive com o passado, ou ao contrário, a pessoa vive muito no futuro. Isso. O futuro, o medo de, será que eu vou viver ano que vem? Será que eu vou morrer muito novo? Ou, enfim, o medo do futuro e o medo do passado. Como é que é a hipnose? A gente está falando aqui de depressão, que é o passado, e ansiedade, que é o futuro. Como é que é a hipnose? Ela acaba colocando a pessoa aqui, no presente, no agora. Tirando ela do futuro, tirando ela do passado, deixando ela viver aqui agora, o presente. Fazer um exercício com você agora. Olha, vamos lá. Pega na mesa, segura na mesa. Sim. Que material é esse? Madeira? Madeira. Uhum. Descreve para mim a cadeira, a poltrona que você está sentado agora. É uma cadeira confortável, tem uma mola aqui que balança, rodas. Essa mola é de plástico ou de ferro? Ferro. Esse acolchoado é de espuma? É de espuma. pena? Espuma. É de espuma? Uhum. Qual é a cor dessa espuma? Eu não sei. Não sabe qual é a cor que você imagina dessa espuma? Deve ser branca, deve ser uma espuma branca. Uma espuminha branca, isso. Eu imagino uma espuma amarela. Nem por isso nós dois não ficamos no presente. Isso. Deixamos de ficar no presente, na verdade. Isso. Percebeu? Nós nos concentramos, pegamos, falamos, refletimos sobre o agora. Sim. A nossa mente deixa de ir para o passado ou para o futuro. Isso é hipnose. A hipnose não tem a ver só com o transe hipnótico, aquele cara comendo cebola, que nem tinha aquele cara da televisão que fazia os outros comerem cebola. A ideia não é essa. A ideia é justamente isso que está trazendo, de forma terapêutica. Trazer a sua mente para o presente. Quando você falou, me veio muito à cabeça a ansiedade. Isso. Geralmente pessoas que sofrem com esses transtornos,
O problema em si não é a ansiedade, tá? Sim. A ansiedade é natural. Todos somos ansiosos, todos temos ansiedade. Ansiedade não é doença. O problema são os transtornos da ansiedade. E tem uma que eu sou especialista, que é transtorno da ansiedade generalizada, que tem muito a ver com o medo. Então é o medo do que vai acontecer, ou é o medo do que pode acontecer, o que já aconteceu. Sim. Geralmente a nossa mente lembra das coisas que têm mais emoção. As que não tem tanta emoção a gente não lembra. Não lembro. Tem alguns especialistas que estudam, que ensinam formas de estudar, tá? Trazendo emoção na hora do estudo, porque fixa melhor. Isso. Então, geralmente eu pergunto às pessoas, você lembra do seu casamento? Lembra do meu casamento. Você lembra da roupa que você estava? Lembra, e ele dá detalhes da roupa. Você sabe quem estava do teu lado direito no teu casamento? Sei, estava fulano, Beltrano e o crânio, e no lado esquerdo estava... Ele começa a trazer riquezas de detalhe. E eu pergunto, você lembra que você comeu ontem de meio-dia? Não, não lembro. Porque foi algo automático, não tinha emoção. Então as emoções vão trazer com riquezas de detalhe. Imagina uma pessoa que passou no bairro de alguém, perto de um bairro de alguém que fez muito mal a ela. Vamos supor que eu estou na Avenida Caxangá, passei pela Várzea e olhei assim, olha, Sim. fulano, caramba, mora ali aquela fulano, pessoa, tal. aquele cara me sacaneou, ou aquela mulher fez isso comigo. Caramba, começa a lembrar da cena, das palavras que você deveria ter falado, mas não falou. Não falou. Começa a lembrar do cheiro, pode ter algumas pessoas que lembram do cheiro. Sim. E se a rádio tocar a música daquela Aí quebrou. época, quebrou. Então as emoções, a mente, o subconsciente, ele se conecta com as emoções. Então imagina como a hipnose pode tratar isso. Imagina eu levar a sua mente para uma determinada situação e fazer com que sua mente não sinta mais aquilo. Não é sobre esquecer o que foi falado. Sim. Não é sobre esquecer as pessoas. Muita gente chega para mim, Clay, tem como esquecer alguém com hipnose? Essa é clássica, essa pergunta. Tem como esquecer alguém com hipnose? Não. Você não vai esquecer nada. E que bom que você lembra. Porque tudo aquilo que você lembra te dá a oportunidade de evoluir e não sentir mais sobre aquilo. Então a hipnose ele vai trabalhar a resignificação, sim, e além de extrair, deixando essa lacuna, quando deixar essa lacuna, eu venho com a hipnose avançada e acrescento algo mais. Também a hipnose avançada mais o método MZTAG, que é um método que eu utilizo também. Tá? Pode falar um pouco mais sobre esse método? O método MZTAG, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é o controle dos pensamentos acelerados. Como você controlar, como você guiar os pensamentos. Controlar não, guiar, porque ninguém controla o pensamento, sabe? Não tem como parar de pensar. Muita gente vem me procurar, eu já faço meditação, mas eu não consigo me concentrar e tal. A meditação é um estado de auto-hipnose que te dá a entrada ao subconsciente, tá? Sabe um outro estado de meditação? É naquele momento que você chega em casa no final da tarde, cansado, e fica de frente para a televisão. Sim. Pronto, aí a sua razão vai embora e o subconsciente fica aberto. Então entra muita coisa, muita às informação, vezes indesejada, né? Isso. Também. Então, você vai aprender a conduzir os seus pensamentos. Segundo pilar, você vai aprender a conduzir a sua fisiologia. Sabe? Eu não sei se muitos sabem disso, mas na época da escravidão, só davam 18 chibatadas nos negros. Sabe por quê? Porque a partir dos 19, 20, eles não estavam sentindo mais nada. Um limiar de dor, né? Limiar de dor. Que tem no nosso cérebro, né? É como se a mente da gente bloqueasse, de fato bloqueia. Sabe um lutador de MMA? Quando está lutando e de repente quebra, mas continua lutando. Mesmo com alguma parte do osso quebrado? Transe hipnótico. Como que ele faz isso? Existe uma maneira de fazer isso, tá? No Instagram, tem alguns vídeos meus mostrando como eu hipnotizei algumas pessoas e elas sem sentir essas questões, sabe? Então eu ensino isso. Essa é a segunda parte. A terceira é auto-hipnose. A gente tem um bordão na hipnoterapia que eu falo o seguinte, cliente bom é aquele que não volta.
Não faz sentido eu criar uma dependência de terapia no cliente. A ideia é que ele venha, trate essa questão que ele queira tratar e se sinta bem, em paz. Então eu ensino auto-hipnose. Poucos ensinam auto-hipnose. Além da hipnoterapia avançada, o método MZTAG ensina auto-hipnose para todo mundo. E o quarto, acompanhamento personalizado. Eu me faço presente na vida do cliente de domingo a domingo, me fazendo presente, com um acompanhamento personalizado para ele. Não é uma técnica que eu uso com todo mundo. Esse negócio de técnica, eu vou usar regressão, aí usa a regressão com todo mundo. Sim, beleza, vai regredir a pessoa e vai fazer o que com a regressão? Não é só a regressão. Se for necessário uma regressão, a gente faz uma regressão. Se não for necessário, a gente faz outra coisa que vai te ajudar. Eu vou entender o que você está precisando e eu te dou o que você precisa. Esse é o método MZTAG, que é o zero transtorno de ansiedade generalizado. Então eu trabalho o método MZTAG, mais a hipnoterapia avançada, mais um acompanhamento de domingo a domingo. Eu acredito que além de sessão terapêutica, precisa também um acompanhamento pós-sessão. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E assim, você comentou já, né, aqui no podcast, lá no seu Instagram, que já foi na rua, fez um trabalho para que as pessoas conhecessem o seu trabalho também, um pouco mais sobre hipnose. Sim. E o que diferencia a hipnose clínica de eventos como esse, ou de pessoas que utilizam a hipnose para isso, para estar na rua, para estar gravando, para sair na televisão, no rádio, o que diferencia? Vamos lá. O hipnólogo é aquele que estuda a hipnose. O hipnotista é aquele que hipnotiza. O hipnoterapeuta, ele usa a hipnose no processo terapêutico. A hipnose vem como um auxílio nas terapias. Sim. Tá? Então, existe... eu já fiz show de hipnose comedy, tá? Já mostrei. É legal? Mas hipnose, só hipnose, não é terapia. Não ajuda em nada. Quer dizer, traz um relaxamento, a pessoa se sente bem, mas é aquilo. Mas não vai resignificar, não vai tratar, não vai direto na raiz do problema. Mostra como a hipnose, como é a tua hipnose, porque a hipnose é nossa, não é outra pessoa. Sim. Né? Então, como a tua hipnose responde, você permitindo que uma outra pessoa o faça. Né? Sim. Mas depois que você aprende a auto-hipnose, você consegue fazer tatuagem sem sentir dor. Olha aí. E é por isso que eu liguei, eu fiz um link, né, nesse assunto, para a gente poder entrar em alguns assuntos que são polêmicos. Pode mandar. E polêmica é bom. Principalmente, a gente sabe, né, que sempre existe um contexto religioso por trás, na grande maioria das vezes. Sim. E que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas esses mitos. E a primeira pergunta polêmica, e talvez as pessoas, elas não sintam-se assim à vontade de participar de uma sessão de hipnose, porque ouvi falar muito sobre isso, né? Que é a questão das pessoas ficarem inconscientes. Tipo assim, eu vou participar da sessão, beleza. Eu vou ficar inconsciente? Essa é a pergunta. Eu vou ficar inconsciente? Tipo, eu participo. Qual a certeza de que eu não vou ficar inconsciente? Perfeito. Não existe estado de inconsciência na hipnose. Olha aí. Não existe. Então, se a pessoa está com medo de passar por uma experiência devido a acreditar que vai ficar inconsciente, deixe isso de lado. Não existe esse estado. Pensa comigo. Imagina que você está inconsciente num consultório e você precisa tratar uma questão emocional. Como que eu vou tratar algo se a pessoa não me responde? Como que eu vou tratar algo se a pessoa não fala, se ela não está escutando a minha voz? Não faz sentido. A pessoa não está inconsciente e ela não está dormindo. O transe hipnótico, ele é muito parecido com aquele momento que você está meio que sonolento. Dorme, mas não dorme. Dorme, mas não dorme. Está dormindo, aí fica pescando. É muito parecido com isso. O transe hipnótico também é parecido com um lutador de MMA, como eu citei agora há pouco. Ele está lá no flow, lutando, e de repente ele quebrou a mão, mas ele não sente. Só quando sai, quando esfria, é que ele vai perceber que quebrou um braço ou está machucado. Isso também é um transe hipnótico. Sim. As pessoas, os yogis, entram em transe hipnótico com muita frequência.
quando você relaxa. Ah, Cleito, então o transe hipnótico pode ser em atividade física? Sim, pode ser em atividade física. Tem vários vídeos que eu faço aqui que eu não preciso fazer a pessoa relaxar para a pessoa entrar em transe hipnótico. Ele, de olhos abertos, ele já entra e já vai aceitando sugestões. Sim. Já vai aceitando sugestões, sabe? Transe hipnótico, imagina que você vai por um discurso de um político e ele inflama toda a população a fazer alguma besteira. Todo mundo acredita nele, de repente sai todo mundo raivado. Tava todo mundo em transe hipnótico, mas não percebeu e foi induzido por outra pessoa. Hipnose pura, sabe? Então pode ser de uma forma benéfica ou maléfica, né? Então, tirando esse mito, né, em relação a que a pessoa não fica inconsciente. Não fica inconsciente, não tem isso. Outra pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: beleza, eu agora tô sabendo agora que não vou ficar inconsciente. Fica tranquilo. Tô tranquilo. Agora, eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa que eu não queira fazer. Opa! E aí, eu vou ser obrigado, tipo, vamos lá. Me dá a senha do banco? Isso. Dá a senha da conta bancária? Não vai rolar isso, porque... Voltar pro ex? Agora, depois que você... voltar pro ex. Não vai ter esse problema também. Né? Apesar que tem muita gente que volta pro ex, né? Por uma questão de padrão comportamental. E não foi por uma necessidade. O terapeuta que fez isso. Não foi o terapeuta que fez isso, né? E o que é que acontece? Quando a gente sabe que não existe inconsciência, então você percebe que você está relaxado, simplesmente de olhos fechados, seguindo sugestões, tá? Escutando o terapeuta, pode ser de forma presencial ou de forma online. Eu não preciso estar junto com você para você escutar a minha voz. Por isso que eu faço terapias online também, então não tem para muita gente questiona. Será que funciona online e tal? Então, não tem isso. Então é você que está dominando a terapia o tempo todo. E as sugestões que eu dou é para que você acesse, não é dominar, não é comando. O pessoal confunde sugestão com comando. Eu não dou comando e você segue o que eu quero. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Quando acontece na hipnose comedy, nos eventos de hipnose comedy, de show de hipnose, quando a pessoa fala, a partir de agora você está com as mãos coladas. Olha, percebe, você não consegue tirar as mãos. E a pessoa fica tentando tirar as mãos e a mão não sai. O que acontece ali? Do mesmo jeito que a mão cola, uma emoção indesejada também cola. Sim. Do mesmo jeito que a mão cola, a lembrança de um ente que se foi também cola. Machuca. Aquela sensação de uma pessoa que também foi, também cola. Então, quando você está fazendo terapia, as sugestões que eu te dou são sugestões simples, aonde você vai olhar e vai dizer, não tem cola aqui. Ou quando você lembra de algo que te aconteceu de mal, você lembra e fala, mas aconteceu, não tem, eu tenho que voltar a trabalhar. Sim. Então, eu não consigo dominar você, você está sobre todo o controle o tempo todo. E eu acho que você já respondeu essa pergunta que, além de ser obrigado, né, que a pessoa também quebrou esse mito aqui, não vai ser obrigado a fazer nada contra a vontade dela. Nada contra a vontade Essa dela. questão também de ficar preso, né, que a pessoa tem medo, vou entrar num estado aqui de hipnose, ficar preso lá, só Deus sabe quando eu vou sair de lá. Ele sai a hora que ele quiser, ele sai a hora que quiser. Uma vez eu hipnotizei o meu sobrinho, aí ele, eu não tô conseguindo dormir direito. Não, vem cá, dorme aí, vai. Fiz um transe bem profundo e ele deitou e relaxou. Aí eu desci, eu tava no quarto dele, ele não tava legal, aí eu desci, aí depois ele acordou e veio, eu voltei, eu tava relaxado pra caramba, mas eu lembrei que eu tinha que fazer não sei o que, aí ele voltou. Quer dizer, ele lembra, ele tá consciente, ele sentiu o relaxamento, ele sentiu uma vontade de ficar ali, ele, tava tão bom, tava legal pra caramba. Aí quando eu lembrei que eu tinha que pegar alguma coisa no carro pra fazer isso ou aquilo, eu acordei e voltei. Dentro dessa questão aqui, antes de a gente entrar pra última pergunta polêmica, é essa diferença, né, de sono para hipnose. É comum você entrar num estado de relaxamento e dormir, mas a hipnose é importante que as pessoas que estão em casa saibam que não é só isso, né, dormir e descansar não, né, tipo assim, eu entrei no estado de relaxamento, dormir, mas dormir é uma consequência, mas não é só apenas isso, né? Isso. O que acontece? Depois que você acessa uma vez esse estado hipnótico, tá? Tem pessoas que acessam de diversas maneiras. A ideia é, não tente acessar imaginando que você vai sentir o que o outro sentiu.
Não faz sentido fazer isso. Passe pela experiência de forma branda, tranquilo, sem se cobrar tanto. Sobre a questão de dormir, imagina aquela pessoa que está com problemas para dormir à noite. Não seria interessante ela aprender a entrar nesse estado de relaxamento, de desligar aquele pensamento acelerado? Você fecha os olhos, aí vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, vem um pensamento, vem outro, vem outro, vem outro. Sabe, se você tá dormindo com sua esposa já fica preocupada, o que é que está acontecendo? Eu não estou conseguindo dormir, e você não consegue dormir. Não seria interessante aprender algo que te faz relaxar, que te faz tirar esses pensamentos e te faz mais tranquilo? Desmamar, na verdade, desmamar remédio à noite para dormir. Então a hipnose ajuda nisso, sabe? Ela é terapêutica nesse sentido. Mas a terapia faz você lembrar daquela emoção indesejada e não sentir mais nada. Não é sobre o que os outros falam para você, é sobre o que você sente quando os outros falam. Isso. Entendeu? Sabe aquela palavra que o meu pai falava, aquela palavra que minha mãe falava, aquela frase que minha mãe falava, que ecoa na minha mente, e a partir de agora, quando eles falam, eu não sinto mais nada. Olha que libertador isso. Isso. Sabe? Isso é libertador. Isso é que a ferramenta da hipnoterapia traz. Sabe? Não é só a hipnose. A hipnose, sinceramente, é uma coadjuvante dentro do processo terapêutico. Dentro do processo terapêutico. Mas é uma ferramenta indispensável. E, assim, essa diferença que você trouxe aqui pra gente sobre a hipnose e a hipnoterapia, cara, incrível. Porque muitas pessoas, assim como eu, praticam hipnose. Eu pratico algumas vezes, por exemplo, meditação guiada. Olha só que legal. Existe uma diferença entre meditação guiada e hipnose? Sim, a hipnose... Não, cuidado. Sim, não, cuidado. O que é que acontece? A meditação guiada, a gente vê muitos vídeos com temas específicos, headlines específicas no YouTube. Faça meditação guiada para relaxar. Faça meditação guiada para ficar mais ativo. Vi áudio de meditação isso, áudio de meditação... Faça meditação para esquecer do passado. Para esquecer do passado, para não sei o que, não sei o que. Imagina que existe milhares de pessoas escutando aquela mesma meditação. Eu não sei qual é a intenção do autor no momento dele criar aquilo lá. Pode ser que ele criou o áudio no sentido de acessar uma emoção indesejada. A questão é, a partir do momento que eu acesso aquela emoção, eu estou preparado para lidar com ela? Algumas pessoas podem se sentir muito bem e se conectar nessa vibração do áudio, se sentindo muito melhor. Outras pessoas, em situações diferentes, podem assimilar aquele áudio de uma maneira diferente. Então tudo vai depender do momento que você está trabalhando. O hipnoterapeuta, entendendo o seu momento, fazendo toda uma avaliação subconsciente, ele vai saber exatamente o que o seu subconsciente precisa após adentrar ao seu subconsciente, após baixar o seu fator crítico. Como que o hipnólogo entra no subconsciente? Ele baixa o fator crítico. Como que uma série entra no seu subconsciente? Você está relaxado, aí você fica lá, procura, você não está criticando nada. Eu quero assistir isso. Como o Instagram entra no seu subconsciente? Ele baixa seu fator crítico. Você está vendo foto, vídeos, você está vendo um monte de coisa, você está relaxado, de repente você clica e aquilo entra no seu subconsciente. De repente vem uma informação, clique aqui para ver tal coisa. E você vai seguindo, clique aqui para ver tal coisa. Você está hipnotizado porque você permitiu. Isso. E aí tem uma última pergunta nessa questão de perguntas polêmicas, que é a questão de memórias, de você poder regressar ao passado. Você comentou rapidamente em um podcast aqui sobre esse assunto, que é a questão de memórias regressivas, de você voltar ao passado. O que seria isso? Porque também tem pessoas que têm um certo preconceito em relação a isso por achar que são coisas religiosas, né? Isso. Mas tem alguma questão a ver com religião ou não? Não. A minha terapia, ela é baseada nas neurociências, tá? Quando uma pessoa chega para mim e fala, Cleiton, você faz regressão? Eu digo, eu faço.
Regressão é uma técnica dentro de um processo que existe centenas de outras técnicas. Mas eu faço regressão se houver necessidade. Mas eu não digo para você que eu vou fazer. Quando você se vê, você já vai estar fazendo regressão. Mas cada indivíduo percebe a regressão de uma maneira diferente. Sim. Tem gente que vai se perceber dentro da cena, vai se perceber como o personagem. Ele é o personagem da cena, sabe? Imagina o Clayton, de 4 anos de idade. Eu estou num parquinho, meu amigo pegou meu carrinho, eu estou chorando, eu quero o meu carrinho, meu amigo pegou meu carrinho, ele foi embora. Eu posso me perceber adulto, fora do parquinho, olhando o Clayton chorando, querendo o parquinho. Eu posso me ver daqui como se fosse uma lembrança só da emoção. Nossa, eu sentia muito choro, eu sentia muito medo, pois meu amigo levou meu carrinho. Então eu posso me ver como personagem, de fora da cena, assistindo a cena de perto, ou só as emoções. Sim. Então você pode sentir de várias maneiras diferentes a regressão. Funciona do mesmo jeito. A pergunta é, para que fazer regressão? Para que? Eu vou te explicar. Para que fazer regressão? Para pegar aquela emoção que você sentia do carrinho que foi sequestrado, Sim. aquele medo do carrinho, e não sentir mais nada com aquilo. Essa é a ideia. Ah, Cleiton, mas eu vou trazer um dado bem interessante do meu consultório, que é o seguinte: a cada 10 mulheres que eu atendo, 9 tiveram algum tipo de abuso. 9 tiveram algum tipo de abuso. Então, muitas mulheres me questionam: Cleiton, eu vou ter que voltar para aquela cena novamente? Sabe? Depois que eu entendo como ela lidar com isso, eu posso simplesmente levar ela para um local de segurança e a gente comentar sobre aquela cena. Sim. Eu não preciso fazer ela sofrer novamente. Alguns terapeutas iniciantes, infelizmente, eu ensino isso em alguns cursos de formação de hipnoterapia que eu faço, que algumas pessoas conseguem entrar nessa cena e se resolver. Sim. Comigo do lado, na cena, tá? Eu me faço presente lá na cena, ele não tá sozinho. E outra, ele já tá com uma estrutura emocional mais fortificada. Sim. Tem gente que vai pra cena junto comigo, tem gente que não vai pra cena junto comigo. Eu vou perceber quem é a pessoa e eu vou fazer isso com essa pessoa, sem que ela precise passar por todo aquele mal que ela já passou, que ela tiver passado. Sim. Então a gente vai passar, a gente vai resignificar, você vai olhar para aquela lembrança e não vai sentir, vai se sentir limpa, vai se sentir tranquila, sabe? Massa. Então, as mulheres que passam por isso geralmente se sentem sujas, se sentem mal. Então é como se fosse acalentar ela, sabe? E não deixar que esse sentimento interfira na vida profissional, nos relacionamentos. Isso. Olha só, a nossa conversa aqui tá massa. E assim, é conversa para mais um podcast. E depois mais um podcast, mais um podcast. Cleiton, muito obrigado. Vamos bater o recorde de 9 horas. Vamos fazer um podcast aqui. Não, vamos fazer um 18 aí. Bora. 18 horas. Muito bom. Cleiton, muito obrigado pela sua presença, viu? E assim, a gente sempre pede aos convidados que deixem uma última mensagem aqui nessa câmera para quem está assistindo em casa. Perfeito. Então, você que acompanhou esse podcast até esse momento, eu agradeço por sua audiência, por sua atenção, tá? Se é do teu desejo, se você tem um problema emocional, se você quer tratar, se você já estudou um pouco sobre a hipnoterapia avançada, sobre o método MZTAG, se você tem esse desejo, sabe, só precisa dar um próximo passo. Eu vou te ajudar a se libertar dos transtornos emocionais e imaginários, com poucos encontros, com uma terapia breve e sob medida para você, sem o auxílio de remédios, indo direto no que precisa ser trabalhado. Se isso faz sentido para você, então entre em contato comigo, claytoncoelho.terapeuta. Conversa comigo no Instagram, sou eu que vou te responder. Espero que você seja abençoado mais um dia e estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast. Mais uma vez, muito obrigado, Cleiton, e para você que esteve conosco até agora, mais uma vez, muito obrigado, e eu finalizo o podcast também mandando um abraço especial a todos que fazem parte aí da Nutriset,
está localizada lá no shopping do Janga, assim, produtos naturais de primeira qualidade para você que quer cuidar da sua saúde, beleza? Mas não poderia finalizar sem deixar aquela mensagem que eu sempre deixo todos os podcasts. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. E sim, todas as coisas são possíveis aos que creem. O tempo, lembra sempre, guarda isso na cabeça, é melhor o caminho que você está trilhando do que a velocidade. A direção é melhor do que a velocidade. Vai dar certo e no momento certo você vai alcançar os seus objetivos. Beleza? Um forte abraço, que o Eterno abençoe a sua vida. Até mais. Valeu, meu amigo. Valeu.